já é 4 horas. Mas, enfim, mesmo com a disciplina de Direitos Humanos com 2 horas, dá tempo da gente ver muita coisa. Eu não tenho aqui agora, porque nós estamos em fase de construção desse plano, por ser nesse formato, mas acredito que até amanhã eu já posto esse plano para vocês, mas vou apresentar o plano, como que as aulas vão acontecer. Nos direitos, nessa disciplina, nós começaremos a estudar o conceito, a parte teórica dos direitos humanos, a teoria dos direitos humanos. A definição, a diferenciação de direitos humanos e direitos fundamentais, as dimensões dos direitos humanos, as características dos direitos humanos, os princípios que envolvem os direitos humanos. Em todas as aulas nós faremos estudo de caso. Nós estudaremos a responsabilidade internacional do Estado, e aqui eu já gostaria de abrir um parênteses, porque existe uma gramática de direitos humanos muito relacionada ao direito internacional. Então, toda vez que eu falar a palavra Estado, entendam país. Vamos ajuizar uma ação por violação de direitos humanos contra o Estado brasileiro, ou contra o Estado da Argentina, ou contra o Estado do Chile, ou do Peru, o Estado da França, o Estado do Reino Unido. Então, o Estado da Alemanha, toda vez que eu me referir a Estado, na nossa disciplina de direitos humanos, a palavra Estado, ela é sinônimo, vai se referir a um país. Por quê? Até para quem já começou a nossa aula fazendo anotações, é claro que isso fica gravado, vocês vão ter acesso depois, mas eu sempre peço para os meus alunos nunca perderem o hábito de utilizar os cadernos e fazerem as anotações, para vocês verem aí, né? Cada um tem uma forma de estudar e acredito que dá para fazer, porque eu dou muita informação que precisa ser anotada, apesar de termos material de apoio, para vocês estudarem depois. Direitos humanos é uma matéria que cai muito nas provas de carreira jurídica, cai muito na OAB, e tanto que na próxima aula nós faremos um estudo de um caso que caiu num exame de ordem bem recente. Então, eu vou pegar vários casos para a gente fazer o estudo e vocês vão ver que não é nada assim. Quem não tem direitos humanos na grade ou não estuda direitos humanos, pega um caso daquele para resolver, e aí vem a pergunta: você, na condição de advogado de direitos humanos, ajuizaria essa ação em qual tribunal internacional? Aí está lá aquelas opções de tribunais internacionais. A princípio pode parecer uma coisa, meu Deus, que coisa difícil, complicada, mas quando a gente consegue compreender a responsabilidade internacional, vai ficar muito simples. Então, vocês que estão estudando direitos humanos vão olhar para a questão e falar assim, mas é isso que caiu? Foi isso? Então, fica muito fácil quando a gente estuda direitos humanos, é muito complicado quando a gente não nunca viu isso em lugar nenhum. Então, nós vamos estudar a responsabilidade internacional dos Estados, vamos estudar a Organização das Nações Unidas e seus órgãos, nós vamos estudar os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, o sistema europeu de direitos humanos, o sistema africano de direitos humanos, o sistema asiático, o sistema árabe de direitos humanos. E assim que nós fizermos o estudo da teoria dos direitos humanos, estudarmos a responsabilidade internacional, como que eu peticiono, e até nós aqui, todos dessa sala, podemos peticionar perante um órgão de proteção dos direitos humanos, eu não sei se todos vocês sabem, está até no material de apoio, mas vou colocar aqui. O caso Maria da Penha, por exemplo, que eu até coloquei no material de vocês. Se existe uma lei Maria da Penha, não foi porque houve uma iniciativa dentro do Brasil para alguém fazer uma lei que se chama Maria da Penha, para homenagear aquela mulher que sofreu a violência doméstica. Não foi nada disso. Se existe uma lei Maria da Penha, foi porque o Brasil foi réu em um tribunal internacional de direitos humanos, em que a Maria da Penha processou o Estado brasileiro, e o Estado brasileiro recebeu a recomendação dessa ação internacional e dando um prazo para o Brasil para, além de indenizar a Maria da Penha e punir o responsável pelas agressões, que no caso era seu esposo, criar um mecanismo mais efetivo de defesa
e foi quando foi criada a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é fruto de uma condenação internacional que o Brasil sofreu na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque a Maria da Penha, por meio de algumas ONGs, algumas organizações não governamentais, processaram o Brasil nessa corte internacional e houve essa determinação para que o Brasil cumprisse e tomasse alguma providência. Foi quando surgiu a Lei Maria da Penha. Da mesma forma, foi quando aconteceu a criação da Comissão da Verdade no Brasil para apurar fatos que ocorreram durante o período da ditadura militar. Se foi criada uma Comissão da Verdade lá atrás, foi porque o Brasil foi processado num caso que nós chamamos Gomes Lund versus Brasil, esse caso aqui. Processaram o Brasil por envolvendo a guerrilha do Araguaia, enfim. Alguns desaparecimentos, e a Comissão Interamericana condenou o Brasil a adotar algumas medidas internas, que foi quando foi criada a Comissão da Verdade aqui no Brasil. Para quem está fazendo as anotações, cai muito nas provas que vocês vão fazer futuramente, independente da carreira que vocês vão seguir. Exame de ordem, já caiu muito em outras provas também. Essa questão da Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é fruto de uma condenação internacional que o Brasil sofreu num órgão que se chama Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não é Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a gente vai nas aulas compreender a diferença no decorrer das aulas de o que é essa comissão, o que é essa corte, que diferença que tem isso, o que é isso, que órgão que é esse. Mas é uma frase que costuma aparecer muito em algumas provas. Depois que nós estudarmos essa responsabilidade internacional do Estado na proteção dos direitos humanos e até a própria legislação internacional, nós passaremos para o estudo de temas especificamente. Então, o tráfico de pessoas, o tráfico internacional de pessoas, o tráfico interno de pessoas, o tráfico de órgãos, a proteção do direito das mulheres, a proteção do direito das crianças e adolescentes, a proteção do direito dos idosos, enfim, nós estudaremos todos esses temas, a proteção à saúde. Com certeza, certamente, nós faremos uma aula muito específica, considerando o contexto sobre a Organização Mundial de Saúde, o que é a Organização Mundial de Saúde, qual que é o seu objetivo, como que funciona. Essas recomendações da Organização Mundial de Saúde, elas têm natureza que vinculam um país, que não vinculam um país, ou seja, são obrigatórias, não são obrigatórias. Como que é esse funcionamento em termos de proteção do direito à saúde? Acaba que a gente entra um pouquinho no direito internacional sanitário, que é o direito que estuda as crises sanitárias, e aí eu vou exemplificar com a pandemia envolvendo o coronavírus, que é uma crise. Então, existe um direito específico que trata disso e vai esbarrar na nossa disciplina, não tem como não tratar desse assunto, enfim. Então, nós temos aí muito conteúdo para esse semestre. Eu acredito que vocês vão gostar muito da disciplina. A disciplina, ela tem características muito atrativas em termos de compreendermos conceitos, por exemplo, se hoje vocês estudam o direito fundamental à vida, a definição de vida e até de direito fundamental vem dos direitos humanos em alguma decisão. Por exemplo, quando a gente fala direito à vida, né, que é um direito humano, que é um direito fundamental também, nós vamos estabelecer a diferença entre quando eu falo direito humano e quando eu falo direito fundamental, porque são nomenclaturas quando utilizar um termo, por exemplo, direito à vida, ao mesmo tempo que é um direito humano, ele é um direito fundamental. Quando que eu utilizo a nomenclatura direito fundamental e direitos humanos? Recentemente, em um caso julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, compreenderam que o direito à vida vai além da definição do direito de estar vivo com dignidade, que é o direito que nós estudamos até aqui, a definição que nós temos. Recentemente, em uma decisão da Corte Europeia, entendeu-se que o direito à vida, além de ser o direito da pessoa estar viva com dignidade, abrangeu, com muita polêmica, criando muita polêmica no cenário internacional mesmo, de direitos humanos, acrescentou o direito à morte digna.
Não é o caso do Brasil, porque a eutanásia no Brasil ela não é legalizada, pelo contrário. Mas no país onde foi decidido, entendeu-se que o direito à vida abrangeria também o direito à morte digna. Isso gerou uma polêmica muito grande no Senado, dividiu muito opiniões. Nós teremos temas que vão dividir muitas opiniões aqui, mas, enfim, o importante é compreendermos as definições, compreendermos a legislação internacional de direitos humanos, compreendermos o sistema, como que funciona esse sistema internacional de proteção e os reflexos no país, especificamente no nosso país, no Brasil. Como que é essa relação dos direitos humanos nacionais, com os direitos fundamentais nacionais, com os direitos humanos no cenário internacional. Então, vocês vão perceber uma aula com características muito voltadas para questões internacionais, porque o nome correto é Direito Internacional dos Direitos Humanos. É uma vertente do direito internacional. Então, acredito que vocês vão gostar muito desse conteúdo. Em relação às nossas aulas, como que elas vão acontecer? Até que voltemos presencialmente, né? Isso dependemos de várias determinações, não sou eu, nem vocês, não adianta, não tem como. Dependemos aí de várias determinações e orientações, mas até voltarmos presencialmente, nós faremos da seguinte forma. Nós vamos utilizar o AVA, como eu disse para vocês, porque as disciplinas estão sendo cadastradas, por isso nós utilizamos o Liceu. Então, antes da aula, eu sempre vou gravar um conteúdo e vou subir para o YouTube. Um vídeo sobre o tema da nossa aula. Vamos supor que na próxima aula nós vamos estudar a responsabilidade internacional do Estado. E vamos estudar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu vou fazer uma gravação de um conteúdo, um tempo razoável para não ficar cansativo. Eu vou subir para o meu canal e vou disponibilizar no AVA o link de acesso a essa aula. Então, vocês vão ter uma aula lá sem interrupções, sem ser no Zoom, um vídeo de aula. Antes da nossa aula, eu vou postar, além do link desse conteúdo, eu vou colocar sempre um caso. Vai ter, antes da aula mesmo do conteúdo relacionado, vai ter um caso lá, um problema. Um problema para a gente resolver. Eu vou pegar um problema, por exemplo, o senhor, igual eu costumo fazer, foi preso no aeroporto X por contrabando, só que ele ficou preso muito tempo, ele foi violentado, enfim, ele processou o país no sistema X. Esse tribunal é o correto? Eu vou colocar um caso lá para a gente sempre discutir. Por exemplo, um brasileiro pode processar um país do continente europeu no sistema europeu? Então, sempre vão ser alguns problemas, um problema que eu vou colocar lá antes da aula, e aí a gente vai vir para o Zoom na quinta-feira pela manhã. Quando a gente vem para o Zoom, vocês já viram esse conteúdo que vai estar lá no YouTube e vocês já leram esse caso que vai estar disponibilizado num arquivo lá no AVA. Nós vamos começar a nossa aula fazendo o que nós chamamos de retomada de conteúdo. Eu vou pegar aquele conteúdo, sintetizo aqui e começamos o esclarecimento de dúvidas em relação àquele conteúdo. E depois nós vamos fazer a resolução desse caso juntos. O que vocês acham? Para quem tem vergonha de falar, não gosta muito de falar no microfone aqui, liberar o microfone, a gente usa o chat. Professor, eu acho que deve ser dessa forma. Professor, eu não concordo, acho que nem deveria ter, ou existir. Professora, por que não dessa forma? Então, eu quero ouvir o acho. Eu quero saber o acho de vocês. O que vocês acham daquilo que eu colocar lá. E a gente vai fazer a resolução aqui, no ambiente da aula. E fazendo a resolução, a gente dá seguimento àquele conteúdo, aprofundando em algumas questões, tá? Nós vamos fazer sempre dessa forma. Terminou a aula, isso eu já estou passando para vocês, porque os professores vão falar isso para vocês também, são todos os professores que vão fazer dessa forma. Claro que cada um tem uma metodologia, mas vai ser mais ou menos parecido. Terminou a aula, depois eu vou colocar terminou a aula síncrona, que é essa atividade em tempo real, esse link vai eu subo para o YouTube também, e aí coloco o link no AVA. Então, quem perdeu esse momento aqui vai poder acessar, até vi a pergunta da Vanessa aqui,
Vanessa, isso aqui está sendo gravado, a gente joga para o YouTube também. Então, lá vai ter o conteúdo e vai ter o link para você acessar esse momento aqui, tá? E depois eu coloco o que a gente chama de questões avaliativas. São algumas atividades. Algumas perguntas que eu vou colocar para vocês responderem no decorrer da semana, né, para a próxima aula, mas não é nada grande, não, tá? É bem curto mesmo, para a gente poder aproveitar o máximo, referente ao conteúdo que foi dado, para vocês terem contato com como esse conteúdo aparece nas provas, como que vocês serão cobrados na vida profissional de vocês e nas provas. Por exemplo, eu vou pegar uma questão de uma prova X, uma pergunta que eu vejo que caiu numa questão, uma questão que está sendo decidida agora num tribunal, só admitir, uma que está sendo discutido atualmente no tribunal, enfim, a gente vai pegar aquilo que está sendo discutido no momento também, coloca ali, e a gente vai fazendo dessa forma, tá? Tanto com o conteúdo da aula de lá como aqui, para a gente poder. Aqui, o esclarecimento de dúvidas em tempo real é a melhor forma. E sempre disponibilizo aqui para vocês o meu número. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem. Às vezes, se eu demorar a responder um pouquinho, é porque eu estou em alguma aula, ou algum compromisso, alguma coisa, mas eu sempre. Ou então mando por áudio mesmo, mas eu costumo sempre responder e ter mais contato com vocês nesse momento em que não estamos com esse contato mais presencial. Então, em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos, porque não fiquem com vergonha de me mandar alguma coisa. Professora, em relação à aula hoje, não deu tempo de eu perguntar, eu fiquei... Ou então, eu fui assistir depois. Enfim, eu gostaria de saber se é possível isso, aquilo. Não fiquem com receio. Quem já foi meu aluno sabe que não existe essa distância, tá? Existe uma relação muito boa de vocês poderem chegar e conversar sobre aquilo que vocês estão tendo dúvida. Então, observem que são 4 etapas a nossa aula. O conteúdo no YouTube, a questão, que vai ser sempre um caso prático, que eu vou colocar antes da aula para vocês lerem, a gente faz um momento áspero, até para eu conseguir puxar o raciocínio de vocês, para a gente resolver o caso, aqui nesse momento em tempo real. Eu só queria que esse momento fosse maior, mas a nossa aula ela é de 2 horas, então ela não na verdade nem seria 2, 1h30, né? 1h40 no máximo. Então nós não temos tanto tempo aqui. Mas vai dar para fazer, tá? Dá para fazer muita coisa assim. E aí depois nós temos esse momento, que é o tempo real, né? Que é a atividade síncrona, a aula síncrona, a aula remota. E depois nós temos a questão avaliativa, que é aquela referente ao conteúdo que nós tivemos, que vocês vão responder e devolver lá. Eu tenho até que verificar onde eu vou passar para vocês, vocês vão devolver lá no ambiente do AVA essas respostas. Pode fazer de grupo, pode fazer de grupo, a gente define, tá? Para essa primeira aula, a gente está fazendo só a apresentação da disciplina e vamos entrar um pouquinho no conteúdo. Acaba que eu vou apresentando a disciplina e acaba que vou entrando um pouco no conteúdo, não tem jeito de não entrar no conteúdo. Mas vamos fazer dessa forma, tá? Essas questões, elas valem uma pontuação pequena, que vai ser computada para as VAs, e a gente vai conversando, acredito que são 2 pontos, uma coisa assim. E aí nós vamos falar das VAs. As provas são no mesmo formato que vocês fizeram no semestre passado, se até lá não retornarmos. Do mesmo jeito, aquelas questões que só a gente envia 20 questões, o sistema vai randomizar 10 questões e vocês vão fazer do mesmo jeito que vocês fizeram as provas no semestre passado pelo sistema, naquele período destinado para a semana de provas. Então, eu pego a nota de vocês, somo com essas atividades e a gente tem as questões, tá? As notas de vocês. Eu tenho uma obra de direitos humanos que eu vou disponibilizar para vocês, mas, por exemplo, um livro que eu gosto muito, até para indicação da bibliografia para vocês, é o livro do professor Valério Mazzuoli. Valério Mazzuoli. Eu vou até verificar se eu tenho a versão em PDF para encaminhar para vocês.
E tem o livro também do André Ramos de Carvalho, para algumas pessoas também que gostam do André, gosto muito dele também. Então, são duas obras que eu recomendo. No plano de vocês, vai ter até a página, quando eu postar para vocês lá no AVA o plano, ou no Liceu, acredito que vai ser no Liceu, porque vai ser antes, depois eu jogo no AVA. O plano de curso tem o nome desses livros, inclusive com as páginas daquele conteúdo que nós vamos ver no dia. A gente vai colocar até as páginas de onde está no livro, preferencialmente livros que estão na minha biblioteca, que vocês têm acesso. Então, não se preocupem que em relação à bibliografia vai estar descrita no nosso plano de curso, mas para quem já quiser se adiantar, eu gosto muito do livro do Valério Mazzuoli. O livro do Valério é um livro que serve tanto para graduação, como para preparação de algumas provas que vocês vão fazer. O livro do André Ramos de Carvalho é um livro mais aprofundado para quem pretende seguir carreira nos direitos humanos em termos de advogar na área internacional, fazer mestrado, doutorado, PhD, enfim, ter esse interesse em aprofundar na questão dos direitos humanos. Bom, em relação ao nosso plano, né, que foi apresentado aqui, será postado para vocês ou no Liceu ou no AVA, vai depender do que ficar pronto primeiro. Acredito que o AVA até amanhã vai estar pronto e disponível para a gente fazer isso. A gente vai usando no Liceu. E também eu sempre coloco um material de apoio, tá? Vocês sempre vão encontrar antes da aula um material de apoio que vai ficar disponível agora no Liceu, mas quando a gente for para o AVA, ele vai ficar disponível lá no AVA. Eu vou fazer bem descrito, para vocês não se confundirem. Então, vai ter material de apoio, aula 1, conteúdo YouTube, aula 1, aula remota, aula 1, estudo de caso, aula 1. A gente sempre vai fazer, eu sempre vou colocar aula 1, aula 2, tudo dessa forma para vocês, para a gente não se perder nesse tanto de material que vai ser colocado lá. Questões avaliativas, aula 1, e a gente vai fazer nisso, aula 2, aula 3, aula 4, e bem organizado com os links para vocês não se perderem, tá? Gente, fala para mim, tem alguma dúvida em relação ao nosso curso, à nossa aula, às nossas aulas aqui? Claro que quando voltarmos presencialmente, aí já é outra situação, mas nesse momento, vocês ficaram com alguma dúvida? Coloca no chat aqui para mim se tem alguma dúvida em relação ao método das aulas, alguma coisa do conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca aqui ou não. Não temos dúvida, a gente pode seguir. Vocês estão muito quietinhos. Vocês estão aí? Beleza. Esse joinha aí. Até o final do curso vocês vão perdendo vergonha e vai abrindo essas câmeras aí. Só porque é aula de manhã, né? Vamos seguir então, Amanda. Gente, mas também se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa eu já colocar aqui. Contato mais rápido, tá? Mas vou passar meu e-mail também. Tá, esse é meu número. Meu e-mail aqui. Tá aí. Esse é meu contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar comigo, tá bom? Direitos humanos. Existe só pra gente pelo menos fazer esse restinho aqui, são menos de 10 minutos, passou tão rápido, muito rápido esse negócio aqui. Mas enfim. Direitos humanos. Em direitos humanos existe uma polissemia conceitual. O que é polissemia conceitual? Polissemia conceitual é algo que existem vários conceitos. Então, toda vez que vocês pegarem um livro de direitos humanos, ou conversar, ou ouvir alguma palestra de direitos humanos, alguém vai dar um conceito de direitos humanos. Mas é um conceito diferente daquele que eu vi, que eu já ouvi, enfim. Sim, existe uma polissemia conceitual porque, né, existem vários conceitos. Mas os direitos humanos, todos os conceitos de direitos humanos vão se convergir
no sentido de que direitos humanos é um conjunto de regras e princípios que visam a proteção da dignidade da pessoa humana, em todas as áreas. Então, eu tenho um conjunto de regras e princípios que visam a proteção da dignidade da pessoa humana. Regras e princípios. Regras. Qual que é a diferença de regra para princípio? Na verdade, a gente passaria por uma discussão da diferença de normas para regras, de princípios. Qual que seria essa diferença? Normas é um gênero. Normas é um gênero e nós temos dentro do gênero normas, nós temos regras, que é o direito posto, escrito, são as leis. No caso dos direitos humanos, as convenções, os tratados, os protocolos, né, as leis internacionais, é aquilo que está escrito, são os artigos, isso é regra. O que são princípios? Aí já é uma abstração maior. São premissas éticas implícitas ou explícitas que também vão normatizar alguma situação dentro do direito. Então, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, um princípio que a gente fala muito nos direitos humanos, o chamado princípio da não devolução, também utilizado no direito europeu, o princípio do non refoulement, não devolva. Esse refugiado que saiu do seu país, que está em conflito armado, em guerra, e chega em outro país pedindo auxílio, existe um princípio dos direitos humanos, país, não devolva, se ele estiver sofrendo risco de morte no país de onde ele saiu. Então, suponhamos que tem um país que está em guerra, essa pessoa sai porque ela está sendo perseguida, ou então algum conflito religioso, essa pessoa tem que fugir para não ser morta em razão da religião. A gente sabe que isso acontece em vários países, em várias situações. E essa pessoa busca refúgio em outro país. Esse país, por um princípio dos direitos humanos, não pode devolver essa pessoa para lá, para aquele país, se houver risco de morte para essa pessoa ou para a família dela. Então, a gente estuda muito, isso é um princípio de direitos humanos. Outra questão interessante. Qual a diferença? Quando eu uso a palavra, agora vamos passar para as nomenclaturas. Quando eu vou utilizar o termo direitos humanos, quando eu vou utilizar o termo direitos fundamentais. Vocês estão estudando direitos humanos, agora a gente vai aprender a falar da forma correta quando vocês forem se referir. É tudo uma questão de nomenclatura, os direitos são os mesmos. Nós utilizamos direitos humanos quando esses direitos estão previstos em normas internacionais. Eu utilizo direitos fundamentais quando esses direitos estão previstos em normas nacionais, internas. A Constituição Federal, por exemplo. Então, se ele estiver previsto num documento internacional ou numa convenção, num tratado, a gente fala assim, tratado internacional, tem muitos livros que colocam tratado internacional, é redundante, todo tratado ele é internacional. Por isso que eu falo sempre tratado. Vamos supor que nós estamos falando do direito à vida previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu tenho que falar direito humano. O direito humano previsto na Declaração Universal, o direito humano à vida previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí eu falo direito humano. O direito à liberdade de expressão previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos é um direito humano. Agora, a partir do momento em que eu me refiro a uma norma nacional, eu deixo de chamar de direito humano e chamo de direito fundamental. Professor, o direito à vida previsto na Constituição Federal, o direito fundamental à vida previsto na Constituição Federal. Porque eu estou falando de uma norma nacional, mesmo que seja constitucional. O direito à liberdade de expressão previsto na Constituição Federal de 1988 é um direito fundamental? Sim, aí é o correto. Eu me refiro a direito fundamental porque eu estou me referindo a uma Constituição que é a norma maior, mas nacional, ela não é uma norma internacional. Por isso que quando a gente pega algumas decisões, por exemplo, pega uma decisão do Supremo Tribunal Federal e está escrito assim, o direito à vida, direito humano previsto
no Pacto dos Direitos Civis e Internacional dos Direitos Civis e Políticos, observem que a decisão fez referência a uma lei internacional. Então, eles vão utilizar a nomenclatura direito humano. Se eu pego uma decisão, por exemplo, e está assim, o direito à vida, previsto na Constituição Federal de 1988, direito fundamental, aí a nomenclatura está correta, porque está se referindo ao mesmo direito, mas previsto em uma legislação nacional. Então, observem que é tudo uma questão de nomenclatura. Se vocês estiverem se referindo a um direito, são os mesmos direitos, eles não vão mudar. Eu estou falando do direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, todos esses são, ao mesmo tempo que são direitos humanos, também são direitos fundamentais. O direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à previdência, ao direito às liberdades em todas as suas, né, vertentes, estão previstos na Constituição Federal e são direitos fundamentais. Esses mesmos direitos estão previstos nas leis internacionais de direitos humanos, aí eu vou citar como exemplo o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e aí eu vou ter que me referir a esses direitos como direitos humanos. Então, tudo é uma questão de nomenclatura, se eu estou me referindo a leis internacionais, direitos humanos. Se eu estou me referindo a uma lei nacional, direitos fundamentais, tá? Pessoal, nós já vamos para 45 minutos de aula aqui, 40 para 45. A gente sabe que o Zoom tem um tempo. Pela nossa aula ser de 2 horas, são só entre 40 e 50 minutos de Zoom. Vamos ver se eu coloco